Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula e dando continuidade ao nosso assunto, nós hoje iremos falar sobre o efeito estufa. Bom, o que é o efeito estufa, Ele é um processo importante, para a vida na Terra, na forma que a gente conhece. Sem ele, a temperatura média do planeta seria em torno de 18 graus Celsius negativos, ou seja, não teria condições, né? Quase não teria condições para nós, seres humanos, sobrevivermos aqui na Terra, né? E, para um efeito de comparação, a temperatura média global próxima da superfície, ela é de 14 graus Celsius, né? Ou seja, por aqui, ela é de 14 graus Celsius. E se hoje nós estamos vivos, é devido ao efeito estufa, que ele mantém o planeta habitável. Acaba que o efeito estufa, ele traz benefícios, para nós, para a humanidade, para o planeta Terra, porque ele vai ajudar a aquecer o planeta Terra, né? Deixar o planeta um pouquinho quente e é, deixar o planeta de forma habitável, né? Bom, mas ao longo do tempo, o efeito estufa ele anda se deteriorando, na verdade, se prolongando, É, ele anda, ele anda é, incomodando, Ou seja, ele anda meio que em descontrole. Por quê? Justamente porque a humanidade ela está jogando alguns gases que são nocivos para a saúde humana na atmosfera, né? E, e isso se combina com a radiação, né? E vai contribuir para o efeito estufa, né? Então, tá, os gases de efeito estufa, eles são aqueles que vão interagir com a radiação solar e contribuem para o efeito estufa. Aqui tem alguns exemplos: o dióxido de carbono, o metano, o óxido nitroso, o ozônio, que são os principais, estão entre os principais gases deste efeito, do efeito estufa. Entretanto, o protocolo de Kyoto, ele inclui o hexafluoreno de enxofre e duas famílias de gases importantes para o efeito estufa: os hidrofluorcarbonetos e os perfluorcarbonetos, o HFC e o PFC, que são utilizados nas indústrias e na agricultura. E nessa imagem temos como temos a representação, do efeito estufa. O Sol ele emite, O Sol ele emite a radiação solar, E aí, por essa barreira da camada de atmosfera, né? Aqui é a camada de ozônio, ele vai refletir os raios mais perigosos e vai passar alguns outros raios solares, Então, e vai acontecer a absorção. Só que com desmatamento e queimadas, os CFCs, queima de combustíveis e derivados do petróleo e etanol, a radiação por gases absorvidas, por causa do efeito estufa, e os gases do efeito estufa e combustíveis fósseis sendo lançados pelas indústrias, a atmosfera, ela, na verdade, a camada de ozônio, ela se deteriora mais rápido e acaba que os raios mais perigosos solares vão passar para a Terra, E aconteceu lá em 1997, ou como dito anteriormente, o Protocolo de Kyoto,
né? Ele tem o objetivo de reduzir a emissão de gases que vai agravar o efeito estufa. O Protocolo de Quioto, ele é um acordo internacional com o objetivo de diminuir o lançamento de gases causadores, né, desse efeito estufa e, consequentemente, o aquecimento global. Ele foi assinado, ele foi assinado na cidade de Kyoto, no Japão, em 1997. Ele estabelecia que a, haveria diminuição até 2030 dos poluentes lançados, né, na atmosfera que causam o efeito estufa. E as causas do efeito estufa, né? Eu trouxe três aqui, né? A primeira, ela é a industrialização, que é uma das principais causas, porque devido a ela, a queima de combustíveis fósseis, né, ela se intensificou nos últimos séculos. Lá em meados da Revolução Industrial, né, a, a abertura de fábricas e tudo mais foi causando mais lançamentos de gases tóxicos na atmosfera, né, e contribuindo para o efeito estufa se intensificar, né. Os principais produtos, a reação de combustão dos reagentes, eles são os gases é, citados anteriormente como os principais, né, para efeito estufa. Lá o hidrofluorcarboneto, o perfluorcarboneto, e assim como a concentração, crescente concentração deles na atmosfera, o efeito estufa ele está se intensificado, né? Então está aqui nessa imagem, temos um chaminé lançando gases tóxicos na atmosfera. Anteriormente não existia muita rigidez, né? Não era tão rígida a fiscalização. Hoje é mais fiscalizado e as indústrias não podem fazer esse lançamento de gases tóxicos na atmosfera sem o seu devido tratamento. Ah, mais uma causa, né, é o excesso de meios de locomoção poluentes, né? Não só as indústrias são as responsáveis pelo aumento da emissão, mas também ao uso demasiado dos meios de locomoção. Veículos como carro, ônibus, trens, navios, entre outros, eles dependem da reação de combustão para que seja liberada energia para o funcionamento. Tendo isso em vista, nós vemos essas grandes confusões nos trânsitos de grandes cidades, né? Que é muita gente tentando utilizar seu veículo próprio, e aí o veículo próprio da pessoa vai lançando poluentes e mais poluentes para a atmosfera, a, causando assim o, a intensificação do efeito estufa. E eu trouxe também o desmatamento, né? Que a gente já sabe que a retirada de árvores e outras vegetações das florestas, ela é incentivada, infelizmente, pelo governo por conta da agropecuária e da indústria madeireira, né? E não é avaliada as consequências dessas ações a médio e longo prazo. A médio prazo, nós teremos é, a, a regeneração diminuída das florestas, né? E a longo prazo nós teremos a desertificação, onde o que for plantado ali não vai crescer nada, né? Mas como a gente pode ajudar a amenizar o efeito estufa, né? Foi decidido pelo painel intergovernamental de mudanças climáticas que entre 2010 e 2050, né, deveria ocorrer uma redução de 40 a 70% na emissão dos gases, e algumas nações já estão implementando isso,
a utilizarem fontes alternativas de energia que sejam limpas e renováveis, a fim de substituir o uso de combustíveis fósseis. Ou seja, as grandes nações elas estão utilizando alguns meios de energia que não são poluentes, são energias limpas, né? Como, por exemplo, a energia solar e a energia eólica, né? Que produz muita energia, por conta que são dois fatores do clima. Uma é a energia que precisa do sol, né? E a outra é a energia que advém do vento, né? Deixando de lado, então, assim, a energia por forma das hidrelétricas e por combustíveis fósseis. E como você pode ajudar, né? Você pode ajudar de diversas formas, né? Trouxe aqui algumas. Pode reduzir a utilização de transportes poluentes em pequenos trajetos, pode ir a pé, ou bicicleta, patinete, skate, vários veículos que não precisam de combustíveis para sua utilização, né? Usar produtos biodegradáveis a fim de diminuir a quantidade de lixo que demora anos para se decompor, né? Ou seja, tem muito produto que hoje em dia é biodegradável, tem como fazer bem sua utilização e, e melhor, tem muitos produtos que eles são biodegradáveis, né? Tem como fazer bem sua utilização, deixar de lado aqueles que demoram anos para se decompor, que geram enorme quantidade de resíduos, né? O lixo. Pode incentivar a coleta seletiva para a destinação correta para resíduos que não são biodegradáveis, por exemplo, o plástico, o metal, o vidro, né? Pode usar a coleta seletiva e dar a destinação correta para eles, que eles não são biodegradáveis. E, por último, vale ressaltar que o mais importante disso tudo é ter consciência de que esse problema ele é em escala global, né? Não é só aqui no Brasil, em todo o mundo está passando por isso, né? Pelo aquecimento, pelo efeito estufa, né? E assim nós devemos promover e incentivar sempre as práticas que podem reduzir o impacto gerado pelo efeito estufa, né? Tem como nós fazermos isso. E era isso que eu tinha para apresentar para vocês por hoje. Até a nossa próxima aula.